Ela é artista plástica, designer e ilustradora. Mas o que mais chama a atenção nas artes que ela produz é a afetividade que tem cada pintura, cada desenho. E hoje, no Histórias que Inspiram, nós vamos conversar com uma pessoa que ela é toda luz, assim como a arte dela. Marlova Untermaier Marie. Seja muito bem-vinda ao Histórias que Inspiram. Que alegria estar aqui. Eu que agradeço a receptividade, o convite. Estou muito feliz e honrada. Honra toda nossa, né? Estamos recebendo aqui uma artista que é catarinense, né? Mas que já foi premiada internacionalmente. Mas a gente quer saber dessa história, não só do roteiro dela de início, meio e fim, mas de tudo que formou essa Marlova, né? Para chegar a essa arte tão delicada, né, Marlova, tão afetiva, a tua arte transmite amor. Então, como é que essa Marlova, criança, como é que ela se formou para ter esse olhar? Porque com certeza o teu desenho deve vir de lá, né, Marlova? Então, Tangrena, é muito louco, assim, depois, mais madura, fui compreender aonde estava a Marlova artista, senão eu não compreendia. Eu acho que a Marlova artista, ela começa numa jovem, bem rebelde, bem questionadora, bem inquieta. E lá na adolescência, depois madura que eu me via Marlova criança. Mas eu tive um fator que me acompanhou, que faz parte da minha história, que é ter a minha mãe pintando telas. E a gente morava, eu sou natural de Caçador, né? Estou há 33 anos em Chapecó. Chapecoense já? Já, né? Os filhos chapecoenses, né? São dois corações, assim. E então ela pintava, então eu me criei no meio de tinta, cavalete, tela, e ela aprendeu com uma tia-avó que era professora de pintura na nossa cidade. Então quando eu ia na casa dessa minha prima segundo grau, né, prima primeira da minha mãe, por ser tia-avó, eu também convivia com tela, com tinta, com pintura, com telas, com obras de arte. Mas foi na adolescência, aonde o desenho explodiu na minha vida. E eu tinha também uma prima daí da família, né, do meu pai, com Permayer, que desenhava muito. E aí ali eclodiu também, né, essa Marlova artista que chegou, pintava na minha cidade, não mais com essa tia, com uma outra professora. E quando eu vi que era limitado esse curso, porque não ensinava a história da arte, os movimentos artísticos. Aí eu quis ir para uma cidade maior, que no caso geograficamente a gente é muito perto de Curitiba, toda a nossa relação, né, em Caçador com uma capital se dá em Curitiba, então eu fui buscar estudar arte lá, fui buscar mais, numa capital. E aí foi para graduação já, Marlova, ou não? Não, e aí tem uma história também, assim, que de escolha, penso que hoje eu vejo, assim, que talvez seja um espírito mais forte, mais indômito, porque, para passar em belas artes, eu tinha que passar no vestibular de química, biologia, física, aquelas coisas que eu nunca tinha muita habilidade, lidar. Tanto que eu passava na prévia de desenho para o vestibular da Federal do Paraná, para Belas Artes, e eu não passava no vestibular. Isso aconteceu umas 2, 3 vezes. E só que a Belas Artes eu ia ter que incursionar em música, não era só artes visuais, E uma faculdade muito boa também, né? né? Então, o que que eu fiz? A pessoa responsável pelas visuais, pelas artes plásticas, ela tinha o Instituto de Desenho do Paraná, que era um senhorzinho. E aí, para onde que eu fui? Eu abro mão do curso universitário e eu vou para o Instituto de Desenho do Paraná, aonde eu só incursiono, aonde só tem arte na vida, né? A história da arte, as técnicas, todas as técnicas. Inclusive, eu tive desenho geométrico, o professor colocava um ferro, aqueles ferros antigos que colocava brasa dentro, fazia nós desenhar esse ferro 180 graus em todos os ângulos. Nossa! Tive um pouquinho de iniciação a desenho publicitário e a publicidade, né? Mas quando incursionando nas técnicas, ele ensinou a aquarela
foi amor à primeira vista. Aí eu me apaixonei por essa técnica e tudo que eu fazia eu não quis mais fazer. E depois tem um caminho, que daí eu tive que voltar a fazer outras técnicas, porque o brasileiro não entendia na época o que era a arte da aquarela. Ele não é que ele diminuía, mas ele valorizava a tela, ou óleo ou acrílica. Eles chegavam para mim e diziam: "Tu pinta uma aquarela para o meu corredor ou para a minha sala menor?" Entende? Porque na sala maior era uma tela. Havia um preconceito por ser papel, sendo que o inglês valoriza muito mais o aquarelista, que é a arte inglesa, né, ela começou na Inglaterra, quer dizer, começou na China, né, com o advento do pincel e da tinta, mas ela se tornou arte inglesa porque alguns artistas adotaram ela ou como estudo de suas obras e suas telas ou como arte mesmo, né. Tem o William Turner, tem vários assim. Então ela é arte inglesa, foi que os ingleses que adotaram. Os ingleses dão muito valor para os aquarelistas, e aqui no Brasil tinha esse preconceito por ser papel, mas é papel, mas é um papel preparado, é um papel de algodão que dura mais que uma tela, né. Tanto que aquarelas, assim, em características de museu, elas estão intactas até hoje, né, muito mais do que se pintada no tecido, no canva, na tela, na madeira, né. Então, era um desconhecimento. E aí começa a minha luta. Lá atrás, tu imagina que a luta começa num tempo que não tinha internet. Então não existia um tutorial para mim aprender a pintar aquarela, porque o professor ele só dá uma passada, ele não ia se dedicar a cada técnica. E então tinham livros em inglês grossos assim, e eu não tinha domínio da língua inglesa, até tinha na minha cidade, né, os donos da escola de inglês tinha feito, mas era um inglês limitado. Então eu lembro de ir com o dicionário traduzir o que aquilo estava escrito, um livro em inglês. Meu Deus, que ano isso, Marfa? 1988, 89, beirando a década de 90, né. Se a gente conta isso para os jovens hoje, eles acham os dinossauros, né. Mas que delícia. Deixa eu te perguntar, essa questão da parte técnica, do curso técnico, é uma coisa bem importante na tua trajetória, porque veja bem, talvez se você tivesse ido para uma graduação, o caminho poderia ter sido completamente outro. Exatamente, eu sempre penso nisso. Eu também mirava muito desenho industrial, que hoje é design, né, na época era desenho industrial, teria sido outro, com certeza, né. Olha só. Eu aprendi, assim, errando aquarela, sabe, errando, pintando muito, treinando muito. E aí aquela história, tem aquele livro do Paulo Coelho, que ele viaja o mundo e ele volta, né. Eu estou vivendo mais ou menos isso, mas isso eu te conto daqui para frente, senão eu vou cortar a linha do tempo aqui, porque hoje eu me tornei professora de aquarela, né, faz 1 ano e meio já. Que delícia, nós vamos saber mais disso. Mas Marlova, eu quero voltar um pouquinho mais nessa base dessa Marlova Pompermayer, né, porque essa era a Marlova Pompermayer, né, inclusive é parente sim, né, se alguém olhar os nomes ali, sim, nos encontramos, né. Encontramos num livro, né, devia até ter trazido. Pois é, da família, olha, mas aí eu acho que Quem investigou e viu que sim, nós temos o mesmo tataravô. o mesmo tataravô, então não é tão próximo, mas nos identificamos, né, pode ser, né, a mesma linha, Mesmo tronco. o mesmo tronco. Marlova, eu queria olhar para essa Marlova pequena então, porque assim, as tuas artes comunicam muito amor. E essa tua relação que você vem trazendo aí da infância, desse olhar de mãe, de primo, isso é uma relação de muito amor, porque na infância a gente só tem isso, né, carinho, afeto, proximidade, amizade, e isso acho que é o que transmite até hoje nas suas pinturas, né. Então eu queria que você, dissesse para nós como você reflete isso, se você observa isso também, se você consegue, porque tem muita característica infantil no sentido de trazer a infância, de trazer esse refresh na tua arte. Você reflete isso, você consegue perceber isso de lá da tua estrutura? Sim, daí como eu te expliquei, né, daí depois mais madura, fazendo uma análise, sim, eu vejo a Marlova artista naquela criança que lembra até hoje da cor do azulejo do banheiro da avó,
Esses dias eu olhando verdes, assim, veio, sabe, quando tu volta no tempo, assim, aquele azulejo. Eu nem sabia que eu lembrava daquela cor, né? Memória afetiva. Uma memória afetiva. A minha mãe era muito sensível, então ela sempre nos ensinou, além dela pintar, é óbvio, ela nos ensinava, ela tinha um amor por flores. O meu pai por frutas. Sempre tinha que ter uma fruteira bonita, o pai sempre passava no fruteiro. A mãe às vezes ela arrancava do mato, assim, uma florzinha pequena e ela, olha a delicadeza, ela via muito Deus nisso, né. E depois sim eu fui entender tudo isso, né, que eu acho que sim, tá tudo permeado, né, e muito criativa, com muito dinamismo, assim, né. Então, eu amava ir na banca da cidade, entrar em contato com canetinha, com revista Recreio, tu sabia que tinha quando eu era criança já? Ela acho que existe até hoje, né. Gibi, não tinha gibi que eu não lesse, né, eu era muito visual, muito. Depois passei a gostar muito do design gráfico, eu amava, eu assinava revistas, já mais mocinha, a maneira com que eles colocavam no título, na imagem, aí já era uma nova designer, que eu não tinha essa, né. E livro infantil, lembro da Enciclopédia da Infância, que era o Mundo da Criança e outras. Então era muito sempre muito visual, muito visual. Mas eu fui realmente escolher isso aos 17, 18 anos como profissão, sair da minha cidade, né, para poder ir, como tu falou, histórias que inspiram. É uma coisa, assim, que eu acho que é inspiradora, que o meu pai, por eu ser filha mais velha, ele não facilitou as coisas no meu time para ir, né. O que que eu fiz? Eu fui trabalhar num banco na cidade. 2 anos depois, com uma reserva já, né, de dinheiro, de capital que eu juntei, estou indo. Então, às vezes, as coisas não são como a gente quer na hora que a gente quer, mas a gente não pode desistir, né, porque quando a gente não desiste, a gente persevera, as coisas acontecem. Tem um mestre de sabedoria que ele tem a obra que é a Logosofia, o Carlos Bernardo Gonzalez Pecote, ele fala assim: "Quem persevera, perseverar". E eu tenho sempre sentido isso na minha vida, que a perseverança é a chave. Então eu fui, quando os meus colegas estavam terminando a faculdade, fui com a minha irmã mais nova fazer cursinho, que daí eu podia ir, e assim eu abro porta para as minhas 3 irmãs estudar fora. Então a gente tem que ir atrás dos sonhos, né, daquilo que quer. E as amizades que já estavam em Curitiba estudando, algumas amigas, né, diziam: "Ai, faz esse curso, faz esse". Eu dizia: "Não, eu sei o que eu quero fazer, né". Então eu não sei da onde vem isso, né, Tangrane, esse amor por aquilo. Mas isso tudo também não é, assim, tudo cor-de-rosa, porque esse querer fazer também ele é até que saia, até que nasça os personagens que vieram aqui em Chapecó depois. Então é toda uma história. Eu ia no museu em Curitiba, eu via Juarez Machado, eu via um artista contemporâneo de Joinville, que agora não recordo do nome dele, não vou nem me esforçar para recordar, mas enfim, eu vi arte contemporânea, eu vi uma arte mais clássica, como Juarez Machado, outras coisas, e eu queria fazer tudo. Eu achava que eu tinha condições de fazer tudo, e aí é terrível, né, porque até que tu encontre o teu caminho. E os meus personagens, eles nasceram depois que eu tive essa resistência com aquarela. Eu pintava flores em aquarela, porque eu tentei fazer figura humana em aquarela real e achei super difícil. Eu fui fazer um retrato da minha mãe uma vez, os olhos era da minha mãe, o nariz era dela, a boca era dela, o queixo era dela, mas não era ela. Lá jovenzinha, Aí tu entra em conflito com a obra. né, e a dificuldade de captar, porque não é só os traços, parece que tu tem que captar mais Aí uma coisa a mais. Mas isso é a alma do artista, né. Então aí tanto que os personagens deles têm toda uma história, mas quando eu percebi que eu não ia ter uma situação confortável, uma trajetória confortável, pintando algo que as pessoas não compreendiam, que eu descobri que eu tinha que voltar para a tela. E voltando para a tela, eu não quis fazer nada clássico, eu quis fazer algo simples, lúdico, figurativo, né, mas ali eu já estava já sabia o que que eu queria mais ou menos, bebendo de referências. Tinha uma artista chilena
Graciela Boulanger, se eu não me engano era o nome dela, que ela se formou em Paris, e ela fazia esses personagens, assim, com o olho era um pontinho, e ela tinha muita luz, muita cor no trabalho dela, eu bebi muito da referência dela, até fazer os meus, né. Então tudo assim tem enfim, tudo era por causa disso, eu mudava para cá, ia migrando, eu nunca me acomodei. O caminho foi também te fazendo caminhar, te obrigando a fazer algumas escolhas. Exatamente. Tanto que a designer, né, ter uma marca autoral hoje, fazer produto, a ilustradora, tudo isso chegou ao momento em que eu encontrei tudo isso. E eu dizia sempre sim, depois eu ia ver como é que eu fazia. Mas não é uma escolha fácil, né, Marova, porque quando a gente fala em escolher a arte, a gente sabe que todo artista escolhe um amante bastante difícil de ser amado. Tá. E principalmente na nossa realidade, né, no sul do Brasil, no interior do sul, no estado do sul. Hoje é outro mundo, né, mas naquela época, os nossos avós, bisavós, tataravós, eles desbravaram literalmente, eles arrancaram mato. Eles não tinham tempo para consumir arte, né. É uma realidade já diferente de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Minas, né, que já nasceu com a arte lá tão vibrante, a arquitetura, que já, né, museus, tudo, todo o acesso, né. Nós aqui no sul, então só que eu fiquei muito feliz quando o meu filho mais velho, que hoje tem 24, 25 anos, já um homem, ele no livro de geografia dele, quando ele tinha uns 8, 6, 8 anos, estudando sobre propriedades rurais, tinha uma obra da Tarsila do Amaral. Então eu pensei: "Ó, já vai ser uma geração diferente, né, já vai ter um pouquinho mais de Volta uma re e eu penso que isso tudo foi melhorando, né. Mas naquela época não, eles diziam: "Não, tu não pode ser artista, artista tem que ser hobby, como tu vai sobreviver?". Eu enfrentava isso. Eu gosto daquela história do sapinho que subiu o prédio, que diz que Samo não sobe, uma coisa assim, e que daí foram ver por que que ele chegou no topo do prédio, porque ele era surdo, né, eu realmente, assim, eu não tive essa dificuldade no meu lar, no meu primeiro núcleo mãe e pai, mas eu ouvi de tias, de amigas, de convivência que eu era louca, que não podia ser artista como profissão, eu cheguei a ouvir isso. E como é que você fez para superar isso, Marlova? Eu acho que a gente é como sapinho lá em Eu tô ouvindo, não tô ouvindo, não tô vendo, só tô subindo, só tô subindo, só tô acho que é por aí mesmo, né? eu acho que tudo, né, a gente vê hoje esses jovens, né, claro que com respeito à nova geração, com respeito aos novos tempos, mas eu sinto isso, assim, às vezes é muita facilidade, né. Hoje se eu quero aprender a pintar aquarela tem tutorial de tudo quanto é tipo, qualquer coisa, né, consertar uma torneira, tudo. E na nossa época não era assim, né, eram outros tempos mesmo. Mas eu fui indo, né. Só que a facilidade gera outros problemas, né, Marlova? Sim. Porque a questão, às vezes, desse conhecimento é que a gente. Uma coisa é saber que ele existe, outra coisa é conseguir aplicá-lo, Exato. porque aí é tempo de bunda na cadeira, de esforço, de tentativa e erro, e esse tempo não tem atalho. É verdade, é verdade. Não tem atalho. Né, então assim, quando eu cheguei em Chapecó, então já fazendo isso, né, há 33 anos atrás, foi porque meu marido Flávio, né, Flávio Marim, recebeu uma proposta de trabalho aqui. Ele era formado em computação e ele a prefeitura de Chapecó, com o Milton Sander, precisava de alguém que tivesse o diploma, né, um analista de sistemas formado, que já tinha o pessoal que lidava com os computadores, mas não tinha a formação. Então ele veio dar um curso para o pessoal, mas interessante, porque nós íamos morar em Florianópolis, e quando eu saí de Caçador, que lá eu sabia que a arte precisava sair de lá, né, a minha arte, a artista que eu queria ser. Mas, nós tínhamos tudo para morar em Florianópolis, que era o emprego dele. E ali, quando ele recebe a proposta e ele me fala: "Que tal a gente morar em Chapecó?", eu sou aquela jovem, né, aos 21 anos, que nem pensar, não é nem casada, né, e íamos casar. Eu disse: "Eu acho ótimo", porque
em Caçador, nós acompanhávamos a televisão daqui, né, Verdade. e eu via que isso aqui era pujante, eu sentia. E Florianópolis era uma província naquela época, o supermercado fechava às 5 da tarde, né, não era a capital que é hoje. E lá tinha muito estudante, muito funcionário público, interessante. Eu não pensei no turismo, eu pensei em quem morava lá, e eu não me via enfim, que Chapecó assim caiu e eu nem pensei, eu disse: "Eu acho ótimo". Isso tu vê, né, e realmente eu cheguei aqui, existiam 2 galerias de arte na cidade, salões acontecendo, catarinense, nacional. Eu logo conheci o Agostinho Duarte, o Paulo Siqueira, o Ciro Sosnoski, né, o grupo, as artistas, né. Então, era muito pujante, muito pujante. Só que depois que eu fui perceber, porque eu achei que eu cheguei aqui artista, por causa da formação, mas quem me fez foi Chapecó, sem dúvida nenhuma, é gratidão eterna. Aceitando todas as encarando as oportunidades, né, que apareceram, eu acho que por essa arte ser tão viva aqui, eu nunca parei, eu nunca fiquei sem trabalho nessa cidade. Óbvio que encarando, às vezes, coisas diferentes, me desafiando, como Decorare, por exemplo, né. Eu vi nascer a primeira Decorare quando nós, as arquitetas Luzia Massa e Sandra Marafon, compraram um ambiente na Casa Cor em Florianópolis e eu fui lá pintar com elas, pintar a Casa Cor. E aí um dia a gente voltando de Florianópolis, a Luzia disse: "Por que que a gente tá tão longe? Tá tão longe, por que que a gente não tem a nossa Casa Cor?". Ali naquele momento nasceu a Decorare e eu, estava junto, né, nesse momento. Então na primeira Decorare eu também estava em vários ambientes, eu senti que se era ali que os arquitetos iam mostrar o trabalho deles, né, os arquitetos, os paisagistas, enfim, era ali que eu tinha que estar também como artista, né. Na primeira Decorare eu estava em 5, 6 ambientes de uma forma ou de outra, né. E e daí na segunda ou na terceira, não recordo, eu já levei o grupo de artistas, né, porque é aqui que a gente tem que estar, né, aqui que as pessoas têm que conhecer o nosso trabalho. Sempre foi aproveitando muitas oportunidades, mas não é que ele está dizendo o meu nome. Muito interessante você falar desse contexto, porque, eu entrevistei o Ciro, fui até na casa, lá na Vila Páscoa, e era aquela loucura, né. Então é muito interessante, só que a gente via, assim, eles muito isolados. Sim. E a arte em Chapecó não é uma coisa, simples ou uma coisa corrente. E você encontrar na tua trajetória um espaço onde te fez crescer e se tornar artista aqui, para mim é uma grande novidade. Que legal. É interessante isso, porque na verdade ali, bem ou mal, existia uma rede de apoio também e de crescimento, porque um artista sozinho é é difícil até o espaço para ele se crescer e se desafiar, porque aí é muita solidão dentro da própria arte, né, Marlova? Por isso que os artistas têm que se unir, né, não pode ter essa coisa de eu, eles, né, eu acho que a gente tem que se unir, tantos profissionais se unem, conseguem, né, conquistam. Então, eu senti, assim, um pouquinho disso, eu e eles, né, lá no começo, mas assim, a gente não pode ficar reclamando, né, a gente tem que, se comprometer com o trabalho. Eu acho que é isso que eu fiz, né, independente de situações, adversas, o ano passado, não faz muito tempo, uma turma de segundo grau de ensino médio, meu tempo era segundo grau, não, que, alegando que não valorizavam muito a cultura e a arte, vieram me perguntar isso. E eu disse para eles: "Mas a gente não pode ficar culpando os outros, se não valoriza, que até eu acho que valorizam, tem que fazer o seu, né, não pode ficar esperando e reclamando". Então eu baixei a cabeça esses anos todos, Tangriane, e fui fazendo aquilo que me desafiava, aquilo que me fazia feliz, aquilo que nem tanto às vezes, né, porque não é porque fazer um trabalho, ter um trabalho de arte que a gente se sente, numa terapia, é maravilhoso. Agora as minhas alunas dizem que entram no mundo de Nárnia, né, porque realmente
tem um estado de flow aí, né, que acontece. Mas não é porque que é só maravilhas, não é até ir cumprir, né, a gente tem que cumprir prazos e se empreender nisso tudo, né. Então, um grande salto na minha vida foi aprender a lidar com essas ferramentas todas, Photoshop, CorelDRAW eu já dominava, porque eu cheguei em Caçador, esposa de um analista de sistemas. Então eu já tinha o meu computador ali e os programinhas de desenhar. Mas hoje falar em CorelDRAW é dinossauro, que é o Illustrator, outras coisas, né. E aí eu bati na porta do Sami Clair Gonçalves para ele me ensinar Photoshop. Isso teve muitas coisas na minha carreira que me catapultaram. Aprender essas ferramentas me catapultou certamente para um outro degrau, né. E não só isso, Marlô, eu vejo também a tua visão empreendedora, porque a tua arte, se você tivesse ficado num fundo de quintal com as tuas telas, você talvez estaria lá até hoje, mas você empreendeu e você transformou em telas muitos outros ambientes. E eu acho que aí a gente vai chegando nessa Marlova mais madura, nessa artista que foi se construindo e se multiplicando. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Então volta lá para aquarela, onde eu fazia flores, né, porque a figura humana era difícil, e eu tinha todo esse preconceito. Tanto que eu criei depois, quando eu já dominava o designer gráfico, eu criei uma pasta para poder pôr aquarela dentro, para que não ficasse tão discriminatório. Até isso, né, as embalagens, né, os invólucros. Mas enfim, eu tenho uma irmã que mora em Portugal há muitos anos, ela é dentista lá, aliás, lá ela é médica, né, porque, em Portugal o dentista é uma especialidade do odon da medicina. Então ela foi muito cedo para lá, e ela levou um dia uns painéis que eu fazia, uns paineizinhos abstratos, porque daí eu já estava testando outras coisas, e lá onde ela mora é turístico em Portugal. É o Algarve, é um balneário Camboriú nosso, né, para compreender assim. E lá tem muito inglês. Os ingleses se aposentam, têm suas, né, porque é uma ponte ali com os ingleses. E ela disse: "Tu pinta para mim, em tela", porque daí ela levou os painéis, pesavam na mala para Portugal, que daí eu enrolo e fica leve. Então, tá na hora de voltar para a tela. Ela disse: "Só que tu pinta tudo bem sóbrio, bem pastel", porque eles gostam de coisas bem pastéis. E eu pensava comigo, né, a hora que eu voltar para a tela eu vou pintar vermelho com roxo, com verde, porque a aquarela não me permitia isso. A aquarela ela é toda delicada, ela é toda transparente, luminosa, né, e se tu intensificar muito no verde, por exemplo, vai ficar guache e não mais aquarela, entende? E eu dizia: "Não, O movimento, né, tudo é delicado. tudo é delicado". Ela é uma arte maravilhosa, mas não dá para intensificar, senão é outra técnica. E aí eu pensava: "Não, a hora que eu voltar para a tela eu vou fazer coisas muito coloridas". E eu já tinha isso na mente. Então, por causa dela, eu fiz uma menina sentada no sofá com uma bacia de pipoca do lado, um sofá roxo, uma parede de fundo vermelho, não, o contrário, parede roxa azulada, um sofá vermelho e um personagem ali figurativo, simples, não realista. E apresentei numa decorária, tinha um corredor meu. E nunca mais parei de fazer esses personagens lúdicos, felizes e encantadores, né. Então, ali começou uma outra fase que foi junto com o meu filho mais velho, que estava nascendo, ser mãe, né, toda essa E a arte virou uma identidade tua, né. uma identidade. E daí então, tendo esse personagem figurativo, ele logo foi para uma caneca. Mas até eu ter conseguir fazer essa caneca, levou uns 3, 4 anos, eu não recordo direito, mas na minha recordação é mais ou menos isso. Porque quando eu quis fazer a primeira vez, a fábrica me deu exigência: "Não, tem que ter 500 no mínimo". Eu não tinha nem aquele capital e nem aquela rede de distribuição para 500. Aí eu fui trabalhar com uma marchand, dona de galeria, no Shopping Beira-Mar em Florianópolis, que era bem conhecida, ela teve muitos anos a galeria dela lá. E ela então, trabalhando com as minhas telas,
aceitando aquilo, daí já era, assim, Florianópolis turístico, né, vendi as telas, ela me convida para fazer o produto. Então ela fez 250, eu fiz 250. Mas ela nunca soube que 9 anos antes dela começar a trabalhar com as minhas telas, ela me disse um não para as minhas aquarelas. Então é aquilo lá, volto a falar, se eu parasse naquele não, eu nunca teria 9 anos depois conseguido entrar na galeria dela. E ali ela cria o produto Tangrelli. Então ali, aquilo foi um insight na minha vida, porque antes para mim receber o dinheiro eu tinha que pintar e te entregar e daí receber. E com o produto já estava pronto, e a pessoa podia levar para casa dela e dar para o amigo, e dar de presente, e comprar vários. Ai, aquilo assim foi um Você veio da mídia. é verdade, né, A que ideia é a tua área. Então, foi muito louco, assim. E aí veio a primeira, veio a segunda, daí veio a terceira, veio a quarta, quinta, sexta, talvez isso. Quando tinha já uma coleção, veio uma amiga e disse: "Por que que você não faz um pratinho ou uma tigela?" E foi indo, menina, e nesse meio tempo também me tornando designer, né, onde eu fui lá aprender, criando material, criando papelaria. E nesse criar papelaria, eu crio um caderno, meu caderno querido colorido, tu deve lembrar, que depois, anos depois, em São Paulo, na Cultura e na FENAC, eu fui descobrir que era um item inédito, que nunca nenhum ilustrador brasileiro ou artista brasileiro tinha criado uma papelaria, um item de papelaria. Então, sabe, assim, tudo foi muito na vontade. E aonde eu vi que esse caderno deu certo, quando na primeira edição ele acabou e as pessoas continuavam pedindo. E ele era um caderno genérico. Quando nascia filho, eles compravam aquele caderno para registrar, mesmo não sendo específico, né, do bebê. Uma amiga fez 50 anos, colocou na festa para escreverem. Usavam como papel de carta. Depois sim, veio os cadernos, né, do bebê, ou disso, daquilo, né, específico. E esse caderno que me abre as portas que a segunda empresa na época, deixar bem claro, né, na época era a segunda empresa mais, de presentes no Brasil, me convida então para o licenciamento. Então esse foi a catapultada na minha vida. foi algum desses materiais que foi premiado fora? Não, o prêmio fora foi com um livro infantil, daí é da Marlova ilustradora, que eu nem te contei. Meu Deus, porque ó, é uma gama grande de produtos, né, Madonna? Porque é toda uma técnica para cada ilustração e para cada aplicação, porque não é o mesmo desenho para um pires, na xícara ele já não vai fechar. E você sabe que aí entra a ilustradora. Por que que a Marlova foi buscar designer? Porque a ilustradora entregou para um designer gráfico as ilustrações para um livro infantil, aí sim eu já estava fazendo livros infantis. Começou quando, Marlova? Começou com o Chico Valente no Colégio Rogosófico, Ai, ano isso? em 2002. A Jaqueline Zolé, a autora, tinha a história do Chico, mas editava de forma caseira, manual, né, e é aquela história, cuidado com o que tu quer que pode acontecer. Porque eu sempre, vislumbrei ser ilustradora, porque justamente a pessoa comprava uma tela, ia ficar restrito àquele círculo de amizade dela, né, o meu trabalho. Imagina isso, ilustrar livros e ter vários, e ter caneca e ter, né. Então eu ilustrei esse livro, então a convite dela, mas eu não me envolvi na diagramação dele. Quando eu fui me envolver na diagramação, eu entrego já de um terceiro, quarto livro que eu fazia, o livro para pro designer, e ele faz um trabalho totalmente, diferente daquilo que eu imaginava, e sacrifica a ilustração que eu mais gostava. Chegou para mim, assim, que a ilustração disse: "Ah, eu não achava, eu não achei onde colocar ela". Ah, não, ali eu pensei: "Não, eu tenho que aprender a me diagramar, eu tem que ser uma linguagem sensível só, não pode ir para outra". Sim, que tem toda uma tipografia para comunicar aquilo, expansão, né, porque senão você mata, fica
o quadradinho do desenho. né. Então, aí eu fui aprender, e aí que eu começo então a pintar os originais, daí eu mesma diagramar e ser a design gráfica desse caderno especial, que depois a UAT, né, que era a empresa então que me convida para esse licenciamento, e quem abre as portas foi esse caderno especial. E foi muito louco essa fase, assim, porque como essas grandes empresas têm merchãs com as grandes, redes de comunicação, então a bolsa ilustrada pela Marlova estava na novela das 8, na cintura lá, no ombro da Débora Bloch, da Aracy Balabanian, tinha uma xícara minha na novela do SBT, então foi muito delicioso viver tudo isso, sabe. E aí, por isso que alguns lojistas do Brasil me ligavam e pediam: "Que mais que tu tem de produto? Porque a tua linha da Watch chega na loja e a gente vê que agrada. Você tem mais produtos, Marlova?" Isso que quem se tocava que Marlova era uma ilustradora, uma artista brasileira. Porque depois eu vim a saber que muita gente achou que era uma estrangeira. E tem muita gente que nem se toca que ali tem alguém fazendo. Não, e Marlova Pontermayer ainda. É que é todo um nome diferente. Então, aí que eu fiz a Marlova Arte. Por isso que daí então eu tive a Bem brasileira. né, arte. E até o Instagram é arte mudo, né, mas era arte com E. E ali então eu vou para o centro da cidade, né, eu fiquei junto à Brasília Cafés, 5 anos, né, com o apoio também do Sérgio, da Fabiane, os proprietários da Brasília. Uma artista então, tendo loja, galeria e ateliê no centro da cidade, isso foi um marco muito importante. Que delícia. Uma delícia, uma delícia. E aí, abriram-se muitas portas, né, Marlova? Sim. Inclusive aí a ilustradora já está mais estruturada. Quantos livros você já ilustrou, Marlova? Então eu teria que até dar uma colada ali no meu currículo, mas eu acho que já são uns 14, 18, agora eu não recordo, devia ter olhado esses números pra Debutou. já debutei. Então, Quando a foi premiada fora. isso, mas antes tem uma história de superação. Ai, bom, vamos lá. Eu gostando dessa ideia de fazer livros, eu disse: "Eu quero me tornar uma ilustradora profissional. Como que eu faço para ser uma ilustradora profissional?" Então eu fui pesquisar, existia, me deparei com a SIB, SIB, Sociedade dos Ilustradores do Brasil, aonde eles realizavam todo ano os Ilustras Brasil, que além de ser uma exposição dos associados SIB, de quem fazia parte dessa sociedade, era assim um mês de workshop, palestras, movimentando a ilustração no Brasil, né, São Paulo, Rio. Importantíssimo, como é uma área muito restrita, né, esses Foi encontros linda a fortalecem. CIB, assim, foi linda. Tinha catálogos, né, desses eventos, né, com o nome de todos, com a arte de todos. E então eu ilustrei os 3 primeiros livros e submeti a minha arte para a Sociedade dos Ilustradores do Brasil. E eles tinham no estatuto deles a seguinte as normas, né. É sim ou não. Ou tu entra ou tu é aprovado ou não. Nós não nos restringimos ao dizer o porquê. Tu passa por uma curadoria dos membros da CIB, e nos 3 primeiros livros que eu ilustrei, eu não fui aprovada na CIB. Isso me deixou triste, né. E assim, muito de um preconceito que eu mesma tinha na época. Eu pensei: "Isso é para quem nasceu, tá lá no eixo Rio-São Paulo, não é para quem está no interior". Depois eu quebrei totalmente isso, ainda bem. Mas nessa época eu fiquei triste e pensei: "Eu vou continuar ilustrando meus livros e não quero mais ser de sociedade nenhuma". E aí fiz então esse livro aí, se eu não me engano é esse que daí eu não fiquei agradada da diagramação. E querido, o designer um querido, mas é aquela história, é outra sensibilidade, não era aquilo que eu esperava, né. Ele tem um trabalho fantástico, inclusive eu ilustrei um livro para ele como autor. E, então, eu ilustrei esse livro e estávamos inaugurando o centro de eventos em Chapecó, a primeira lá de administração, lá é o João, né, Rodrigues.
Os escritores de Chapecó trouxeram um escritor fantástico, que era o Márcio Vassalo, que ele é infanto-juvenil e adulto. Ele é até a biografia autorizada do Mário Quintana no Brasil, uma pessoa interessantíssima. E os livros infantis e juvenis, quem ilustrava para ele eram os ilustradores que eu mais admirava. Então, uma pessoa, assim, para mim, importantíssima. E ele vê eu lançando esse livro no estande da Fundação Logosófica, aqui em Chapecó. E ele diz: quem é essa ilustradora? E aí me chamam, que o Márcio Vassalo queria saber quem eu era. Uma coisa assim. Eu sei que eu tinha muito pouco tempo para chegar, porque ele ia para o hotel, porque ele tinha uma palestra para dar. E eu cheguei para ele, qual foi a primeira coisa que eu falei para ele? Não fui aprovada na Sociedade dos Ilustradores do Brasil. E ele me deu uma luz. Eu sou grata a ele até hoje. Ele disse: Marlova, o Brasil tem bons ilustradores, mas a gente sempre está precisando de gente nova. Manda de novo, ou manda direto o teu portfólio para as editoras. Não precisa, né? Passar pela associação. E aquilo para mim foi um sinal. E eu fui olhar direito as normas, a cada 6 meses de um não, com imagens novas, você pode tentar aprovação de novo. E aí o que aconteceu? Eu mandei as imagens novas, eu fui aprovada na CIP. Então, assim, eu nunca me conformei com os nãos. Eu era muito, sabia muito o que eu queria e aquilo que me movia. Nunca me conformei a alguém dizer o que eu tinha que fazer. Eu acho que isso me fez, a minha trajetória tem isso, assim, sabe? Marlova, quando você diz aquilo que me movia, do que você está falando? Eu estou falando daquilo que eu amo fazer, né? Daquilo que eu amo com amor. E tudo que a gente faz com amor, os retornos vêm de uma forma ou de outra. Eu não posso querer ao contrário, né? O resultado antes do comprometimento com o trabalho. Eu amava pintar, desenhar, tanto que eu já ouvi, assim, uma vez um crítico falar que eu era não era artista, era uma boa ilustradora, ou vice-versa. Não era um, não era outro. Eu não quero rótulos, eu faço tudo aquilo que me move, tudo aquilo que eu amo, que eu faço com amor, né. Então por isso que sim, eu quero ser ilustradora, eu quero fazer produto, quero fazer xícara, quero fazer caderno, e quero pintar telas e aquarelas e encomendas e aquilo também que não é encomenda, que é a minha investigação pessoal como artista, né. Eu não quero rótulo. Mas eu fui entender depois de onde vieram esses rótulos, essa mania de rotular, não os óbvios. E hoje está tudo muito mais livre. Eu penso que com a globalização não tem mais isso. Eu acho por isso que hoje eu gosto de ser chamada artista visual, porque são várias coisas que conversam, que dialogam, e eu não quero o rótulo, né. Marlova, e aí você estruturou a Pululi? Isso, então a Pululi foi uma coisa muito louca. Primeiro eu vou dizer porque Pululi é um nome artificial, é um nome fantasia, é um nome que não existe. Sabe de onde que ele vem? Eu já te contei essa história. Sim, mas quem está nos assistindo quer saber. Isso, ele vem do verbo pulular, que é um verbo que existe, a gente já não fala mais esse verbo. Talvez os nossos antepassados falassem mais, mas só para exemplificar então, é aquilo que cresce aos montes, que salpica, que brota, né, os cogumelos pulularam na casca da árvore, né, para entender, assim, que brota aos montes, então foi inspirado nesse verbo o pulule, porque a gente quer fazer brotar coisas boas na vida das pessoas. E na verdade, quem viu esse potencial da Pulule existir, dessa marca autoral que não existe, né, nada parecido no Brasil e no mundo, foi um designer estratégico. Alguém que passou por Chapecó e que viu o potencial, e ele só faz isso. Ele só direciona as empresas para crescerem. Ele disse: Marlova, você é como o Snoopy. É algo assim que, né, que eu me senti muito honrada, porque eu amo Snoopy desde pequenininha. Mas o que ele quis dizer com isso? Não me comparando ao Charles lá, né, ao criador do Snoopy. Ele quis dizer que eu sou atemporal e universal, que eu poderia estar com esses personagens em qualquer país,
e que ele não tem tempo, né, isso foi assim, eu já morreria feliz com isso que ele esse feedback que ele fez. E ele disse: vamos fazer uma marca em que as coisas aonde não para aqueles que gostam do colecionável, do diferente, do Snoopy, né, gostam dessas coisas fofas, que quando viajam não se preocupam muito em trazer coisas lindas, mas sim um lápis de museu. Eu adoro ganhar lápis de museu dos amigos que viajam, né. Então, que gostam dessas coisas colecionáveis, que gostam dessas coisas felizes, atemporais, lúdicas, que te remetem a alguma coisa, Tem significado. né. E aí, então, que sim, eu disse sim para esse designer estratégico, ele disse sim para mim, e nós começamos a estruturar uma marca autoral, que eu acho que esse foi a grande ousadia da minha vida. É uma ousadia, porque assim, o mundo tá vindo e você tá indo, né, contra. A sensação que eu tenho às vezes já foi muito essa. Por que, Tangriane? Porque o designer, como na moda, tá tudo mapeado que vai ser moda, que vai ser tendência. Então, vamos fazer lhama, vamos fazer unicórnio, né, para as pessoas entenderem melhor. Vamos fazer agora a moda é coruja, então todo mundo faz coruja, né. E eu, como Marlova Arte, eu tive o privilégio de acompanhar a maior feira de presentes do Brasil, que eu ia todo ano, né, íamos todo ano, às vezes com o esposo, às vezes sozinha, às vezes com os amigos, e lá eu sentia que um copiava do outro essa tendência, uns faziam muito bem, deixava a gente, né, com o coração quentinho de ver, outros já não faziam tão legal aquilo, mas eu via que era uma cópia. Eu cheguei a ver grandes marcas copiando ilustradores que, na minha investigação, eu sabia quem era, os artistas que eles estavam copiando. Às vezes eu sentia vergonha de ser brasileira, infelizmente, né. E eu sempre saía assim Não estava na esfera da criação e sim da cópia. da cópia e da tendência, né. Então todo alguém lá fora, geralmente, que não é nem o brasileiro. Aquilo foi escravidão. Ora exceções, né, porque tipo a capivara que virou uma moda, até hoje, é uma coisa nossa, né, agora as revitalizações, Curitiba, São Paulo, estão pondo a capivara, tudo bem, às vezes é ditado no Brasil, mas não é porque, alguém dita que todo mundo tem que ir, né, eu acho que eu fiz o caminho contrário na minha vida, então, Não faria sentido para você, né? né, de ter essa originalidade. E também saía dessas feiras encantada com tudo que eu via, mas sempre sentindo assim: "O que eu faço não tem aqui", sabe. Mas pelo menos umas 2, 3 feiras eu tive essa sensação. E aí isso me dá força de criar uma marca autoral. Então hoje a Pululi, que começou com um investidor, um empresário que me ajudou, né, aqui da cidade, hoje eu tenho uma outra sócia, que é a Melina, que era uma aluna minha de aquarela, que é uma pessoa muito sensível, muito especial. Temos a Gabriela na equipe, né, que também é uma sensibilidade só, que vem me ajudar então a continuar essa Pululi. Porque daí como eu comecei a dar aula de aquarela em 2023, agora já contando, né, um pouquinho depois que a Pululi estava andando e tinha suas linhas, eu senti a necessidade de algo a mais, e também da carência da cultura, né, como um todo, e a cidade crescendo, e sempre me pediram se eu dava aula, só que eu me colocava assim: "Isso é diferente, a hora que eu começar a dar isso, eu sei que eu tenho que parar a minha vida para estudar, porque eu não vou ser uma má professora", né, ou pelo menos eu não vou fazer aulas sofrer como eu sofri para aprender a técnica da aquarela. E daí parei a vida para começar esses cursos. Então, ela vem como aluna, essa nova sócia, e ela entende tudo com sensibilidade, com bom gosto. Então, hoje ela está do meu lado e essa marca só continuou também porque ela chegou. Porque eu acho que a vida de dar cursos e de abrir para outras pessoas darem curso e a demanda que tem na cidade ia me envolver totalmente, né. Então, assim, sou muito feliz por ter a Melina e nós continuarmos essa marca autoral, porque é uma audácia, É. é uma ousadia. E os produtos são lindos. Quem quiser pode também ir no teu Instagram já dar uma olhada nesses produtos lindos, que eles aquecem o coração, né, Marlova? Eu queria, assim, a gente tá, assim, caminhando já para o nosso final aí.
Eu queria uma nova você trouxe várias coisas bonitas na nossa conversa. A persistência, né, a resiliência diante dos nãos, tudo isso, que talvez torne a tua história mais inspiradora? Teria algum elemento que você conseguiria destacar pra gente? Eu acho que e eu fiz isso muitas vezes de forma inconsciente na minha vida, é saber o que tu quer, o que te move, o que te apaixona, o que te faz brilhar os olhos. E eu tinha isso já, né, desde nova, desde que era a arte, né, era esse caminho artístico, era fazer arte, né, de alguma forma. Então que as pessoas possam olhar para si, e não assim, ser arrastada pela multidão, né. "Ah, agora a tendência é essa", porque tudo aquilo que a gente faz com verdade, com amor, regando todo dia, floresce. Se não floresceu, tenta de novo, uma hora vai florescer, porque é lei, é causa e efeito, sabe. Então eu penso assim que todas as escolhas e tudo que aconteceu na minha vida foi feito com amor. Óbvio que teve fases que eu estava mais cansada, mais isso, mais aquilo, né. Mas sempre, sabendo que era aquilo que eu queria para minha vida, que eu jamais ia me encaixar em outra profissão por convenção, ou porque alguém quis, ou porque o salário, sabe, uma se uma resposta, que uma delas é o financeiro. Eu acho que eu não me corrompi, eu fiz aquilo que meu coração dizia para fazer. E quando tu tem essa profundidade, as coisas vão acontecendo, e a vida se encaminha, né. Ali, quando eu achei que a PULURI poderia estar chegando ao fim, chega uma aluna sensível, que também queria dar uma virada na vida dela, né, a vida nos faz se encontrar. Sempre foi assim, naquele momento que eu quis ilustrar o livro, eu encontrei a autora, naquele momento que eu quis criar o produto, encontrei lá alguém que ia então, a gente tem que eu acho que essa buzina do mundo, né, silenciar mais, né, tem grandes frases que dizem que o olhar é para dentro, né, e não para fora, eu penso que é tudo isso. Mas quando tu falou que os produtos são eu vou fazer um parênteses aqui, quando você disse que os produtos são, hã, mexem, afetivos, eu só vou te dizer uma coisa, é uma reverberação, é porque tu tem isso dentro. Eu sempre gosto de dizer isso para quem às vezes suspira: "Ai, né, ai que bonito", é uma reverberação. Quem não tem essa sensibilidade dentro, essa afetividade, essas recordações, não vai ver nada ali, vai ser só mais uma xícara, mais um produto, né. Então assim, quando a gente tem a oportunidade de estar na loja, eu sempre digo, não é só um produto, só uma caneca, só um caderno, transcende, tem algo além, né, que é uma artista que quis fazer uma marca e ter essa originalidade, tanto que essa originalidade foi tão forte que, o ano passado, retrasado, talvez até mais ainda, mais uns 3, 4 anos atrás, teve pela primeira vez no Brasil, no Farol Santander, em São Paulo, no prédio do Banespa, lá o Banespão, né, que é um prédio icônico em São Paulo, eh, a exposição do Lewis Carroll com Alice no País das Maravilhas, pela primeira vez no Brasil, né, estrangeiros trouxeram essa exposição. E a curadoria da loja do Farol Santander é a mesma curadoria do MASP, da Pinacoteca, e eles escolheram os nossos produtos da Alice no País das Maravilhas para vender durante a exposição, nesse olhar de curadoria mesmo, né. Então a gente teve muitas conquistas. Eu não falei do prêmio, o prêmio Meu Deus, vamos fechar com o prêmio aí. vamos fechar com o prêmio. O prêmio foi em Austin, no Texas, aonde um livro que eu ilustrei para uma brasileira, mas que já mora há mais de 20 anos nos Estados Unidos, ela ilustrou um livro, e ela colocou o livro pelo conteúdo dele nesse festival, nessa, mostra em Austin. E ele ganha, para surpresa da autora e para minha surpresa, o prêmio de melhor livro ilustrado, The Best Picture Book, das ilustrações, lá em Austin, nos Estados Unidos. Então olha essa conquista, né.
Então tudo isso foi Chapecó que me proporcionou e às vezes a gente tem todas essas conquistas a nível de Brasil. Uma outra conquista muito legal foi ilustrar para a Araquarela, que é uma empresa de jogos didáticos, pela primeira vez no Brasil, e chegar na Cultura, na Livraria Cultura, do Conjunto Nacional, em São Paulo, e se deparar com o quebra-cabeça com a minha arte, foi outra emoção maravilhosa. Participar dos Ilustras Brasil em São Paulo foi outra emoção maravilhosa. E tudo isso foi a nossa terra aqui que proporcionou, né? Porque se eu não tivesse amadurecido como artista, também não teria tido essas. Era o que eu ia dizer, é a sua trajetória, é a sua história inspiradora que, na verdade, te fez escolher todos esses. Aqui é uma terra fértil, é verdade. Com certeza, aqui é uma plantada. Eu sei, até uma vez eu falei que até nos postes de luz, Aqui sim, aqui tudo é de plantado. tem sensação. Mas com certeza é a tua trajetória, Marlova, linda, né? De muita fé, né? Que a gente percebe muita fé, muita resiliência, muito amor pela tua obra, pela tua arte, né? Que foram te trazendo esses lindos resultados e a gente quer que esse podcast aqui fique para a posteridade. Ai, que legal! Que essa história se multiplique e que emocione muitas outras pessoas também a seguirem aquilo que realmente acreditam. Que maravilha, Tangrana. Eu fico muito feliz também pela realização de vocês. É mais um canal para que as pessoas possam vir contar suas histórias, né? Isso é maravilhoso. Que alegria, tá? E hoje, assim, só para fechar, a Poluli, então, além de marca autoral, ela virou também um pontinho de luz cultural na cidade, mais um ponto cultural, porque não é só a Marlova que dá aquarelas lá, curso de aquarela. A gente vai ter agora uma ceramista, já teve uma artista têxtil, bordado, cerâmica, e tá vindo muitas novidades aí, aguardem. Um ponto cultural. Então vamos, olha, vem um presente da Marlova, a gente vai abrir, né? Vamos abrir ao vivo aqui, né? Deixamos para abrir com você que está nos acompanhando. Ai, ai, ai. Para saber o que ela trouxe para histórias que inspiram. Com certeza você que está nos acompanhando, dá uma olhada lá no material da Marlova, tem muita coisa linda, tem muito material bonito. Eu tenho peças em casa, amo, sou apaixonada. Ai, olha só que lindo. Mais arte da Marlova. Que delícia. Ai, que a gente ama. Vamos ver de que coleção é esta. Ai, que delícia isso, Marlova. Conta pra nós essa peça, eu vou deixar você descrever. Então, ela é uma caneca, um souvenir da cidade. Eu sei o que é, mas eu quero que você conte também como foi desenvolvido. Claro, ela é um souvenir da cidade, aonde o tema dela é Chapecó te abraçamos. Então, ela tem o sol, dos nossos pôres do sol incríveis, né, que a gente tem na cidade. Os personagens estão abraçando, então, a cidade. E ela conta, assim, diferente da outra arte que eu tinha do souvenir de Chapecó, então a gente quis dessa vez homenagear o nosso agro. Essas abelhinhas são o povo trabalhador da cidade, como tu falou, tudo é muito fértil aqui, por isso os frutos, né, no pezinho ali de laranja. A cidade que cresce muito, vocês podem ver ali como é que é? Guindaste. Um guindaste, porque a gente vê muito, mas não podia faltar o monumento do desbravador, do Paulo Siqueira, né? Então, a Chapecó te abraçamos com a arte, né, figurativa, assim, dos personagens que são bem característicos do meu trabalho, para uma homenagem, né? Porque é tudo aqui que amadureceu, digamos. Marlova, querida, muito obrigada por ter estado aqui conosco. Parabéns, sucesso. Obrigada. A gente se orgulha muito da tua trajetória e a gente espera que a gente possa ajudar você que está aí assistindo a se inspirar também. Então você pode seguir, olhar lá no Instagram Poluli Coisas, né? @Poluli Coisas, @Marlova Oficial e @Marlova Ilustra. Isso? Marlova Ilustra, que é para os editoriais, mas tem a Marlova Arte, sem E. Marlova Arte, que é a das pinturas, né? Tudo aquilo que eu pinto, aquarelas e telas. E com certeza você vai ter que visitar todos, porque essa mulher trabalha muito e tem muito material aí para mostrar. Marlova, muito obrigado. Tudo de bom, que continue fazendo florir o amor através da tua arte e que muitos possam refletir esse amor.
Que bom, e vocês através da comunicação. Obrigado.